Declaração de saída fiscal do Brasil. O que você precisa saber? Mais no dinheiro, com Deus. Oi, gente, como que vocês estão? Hoje nós iremos falar sobre a declaração de saída e tudo o que você precisa saber sobre isso. Você saiu do Brasil ou está morando fora e nunca fez a declaração de saída? Cuidado! Isso pode sim gerar um imposto indevido, uma multa e até problemas mais para frente com a Receita Federal. Muita gente acha que basta mudar de país, que tá tudo certo e é só eu mudei de país, eu não estou mais entregando a minha declaração de imposto de renda. Só que não é bem assim que acontece. A pessoa acha que pelo simples fato dela não estar mais entregando a declaração de imposto de renda e não morar no Brasil, ela não deve mais nada para a Receita Federal. Mas não funciona desse jeito e hoje eu vou explicar de uma forma clara e direta o que é a saída fiscal, quem precisa fazer e como que você deve fazer essa saída, né? Quais são os erros também que você precisa evitar e que pode, sim, custar mais caro para você lá na frente. Então, se você mora fora ou se você está planejando sair do Brasil, é importante você entender tudo isso para você não ter problemas lá na frente. Então, esse vídeo é para você. O que é realmente essa saída fiscal que todo mundo tanto fala? A saída fiscal, ela é um procedimento de você comunicar à Receita Federal que você deixou de ser residente fiscal no Brasil. E existem duas formas que as pessoas geralmente falam e que gera confusão. E eu vou explicar tudo no decorrer desse vídeo. Quando você sai do Brasil, não é apenas sair fisicamente do país, não é ter um visto, não é alugar um imóvel no exterior, não é nada disso que nós estamos falando. E mesmo que você esteja morando fora, enquanto você não comunicar oficialmente a sua saída, a Receita Federal ela continua assim te considerando um residente fiscal. E isso que confunde na maioria das vezes, né? E o que isso significa? Significa que você pode ser tributado no Brasil sobre a renda que você está ganhando no exterior. Porque a declaração de imposto de renda, ela é simples e completa em todo o mundo. Quando você faz a declaração de imposto de renda no país que você reside, digamos no Brasil, você tem que declarar toda a tua renda mundial, assim como no país que você está. Ou seja, sobre todos os rendimentos recebidos em qualquer outro lugar do mundo, mesmo você morando fora. E quem precisa fazer essa saída fiscal? O porquê que você deveria fazer essa saída fiscal, né? Você deve fazer essa saída fiscal se você saiu do Brasil em caráter permanente. Tipo, eu estou indo, eu vou passar mais de 183 dias fora, que é isso que a lei fala. Eu vou permanecer em um outro país por mais de 183 dias, então, consequentemente, dias consecutivos, então entende-se que tua residência fiscal é naquele país. Mesmo que você mantenha conta bancária no Brasil, mesmo que você tenha imóveis no Brasil, mesmo que você continue entregando a sua declaração de imposto de renda no Brasil, que muitas vezes esse é um dos erros. A pessoa ela continua entregando a declaração de imposto de renda no Brasil, só que ela não está declarando que ela está ganhando fora do Brasil. Então, se você tem investimento, se você tem qualquer outra coisa ou até mesmo uma empresa no Brasil, isso não significa que você é residente fiscal onde estão os teus bens. Não é assim que a lei interpreta. Você é considerado fiscalmente, digamos assim, onde você deve ser considerado contribuinte ativo perante o fisco é onde você mora há mais de 183 dias, né? Há mais de um ano, mesmo que você nunca tenha formalizado isso. Provavelmente, se você ainda não finalizou, ainda consta que a sua residência é no Brasil e você precisa entender o que você pode fazer para realmente não ter problemas mais para frente. E quais são essas etapas, né, para a saída fiscal? A saída fiscal, ela tem duas etapas. A primeira etapa seria a comunicação de saída, quando eu estou comunicando o governo que eu saí do país. Geralmente essa comunicação ela é feita um ano após a tua saída, então digamos que você saiu ano passado, você tem até o último dia agora de fevereiro
para fazer a sua comunicação para o governo, você diz para ele que você saiu no ano passado. Essa é uma comunicação, é apenas a comunicação. Você está informando ele que você saiu o ano passado. Aí vem a segunda etapa, que é a declaração de saída definitiva do país. E essa declaração, ela é semelhante à declaração do imposto de renda, mas ela informa apenas os rendimentos até a sua data de saída. Então, se você informou lá o governo, fevereiro desse ano, que você saiu o ano passado, na data que você colocou lá no informe que você saiu, a tua declaração de saída vai ser até aquela data. Então, tudo que você tem no Brasil até aquela data, a gente coloca na sua declaração de saída. Geralmente, a declaração de saída, ela acontece entre março, abril, até maio, porque ela é entregue junto com a declaração de imposto de renda. Após isso, você passa a ser considerado não residente para fins fiscais no Brasil. E o que muda depois que você faz essa saída fiscal? Depois que você formaliza a sua saída, você deixa de entregar a declaração anual de imposto de renda como todos os brasileiros, como um residente no Brasil. Você pode sim manter os seus rendimentos no Brasil, aluguel, investimento, aplicações financeiras, imóveis. Você pode manter tudo isso no Brasil, só que a tributação ela passa a ser diferente. Então, se antes você não pagava imposto, a partir desse momento você começa a pagar. Se você pagava uma alíquota, a alíquota ela geralmente muda. Então, normalmente há uma retenção já na fonte com as alíquotas específicas para quem não é residente, né? E cada tipo de rendimento ele tem uma regra específica, por isso que é importante avaliar caso a caso. O maior erro que a maioria das pessoas cometem na hora de entregar a declaração ou por não entregar a declaração, o erro mais comum é achar que quando eu saio do Brasil, automaticamente eu já resolvi a minha situação fiscal. Eu não preciso informar mais nada para a Receita e eu não devo mais nada para o Brasil. Que a Receita Federal ela não vai cruzar os meus dados com os dados da imigração para me desenquadrar ou automaticamente ou qualquer coisa assim. A gente fica num pensamento de que eu saí e essa questão da Receita Federal é a última coisa que eu quero saber, principalmente se você já não declarava imposto no Brasil. Se você não comunicar, o sistema ele vai continuar sim considerando que você é um residente. E o outro erro comum é continuar movimentando as contas no Brasil, recebendo renda do exterior sem ajustar a sua condição fiscal. Porque o governo não sabe de onde está vindo aquele dinheiro. Como que você está recebendo esse dinheiro? Da onde que está vindo se você não está declarando? Então, o mais perigoso é, depois de anos, você descobrir isso, que depois de anos você vai ser obrigado a declarar o que o que já existe e pagar um imposto acumulado com multas e com juros. Este é o risco que existe na dupla tributação. Então, existe sim um risco de você ter que pagar para o Brasil aquilo que você já pagou no exterior. Então, se você mora em outro país e não formaliza a sua saída fiscal, você pode sim acabar pagando o imposto no país que você reside e também no Brasil. Claro que a gente vê daí de acordo com o país que você mora, o acordo que ele tem com o Brasil, o que você pode fazer de acordo ali para não pagar uma bitributação. Só que você vai ter umas custas com o advogado e vai ter que pagar multa para a Receita Federal, porque você não informou ela que você não morava mais no Brasil. Então, você precisa estar atento a isso para quê? Para não acontecer de você ter que pagar mais imposto do que normalmente a gente já paga, né? Porque a gente paga imposto no país que a gente tá, a gente paga imposto no Brasil, a gente paga imposto em todo lugar. Então, para que pagar mais imposto? É importante a gente se prevenir, né? Então, você precisa estar corretamente e classificado como não residente no Brasil. Só assim você não vai pagar impostos no Brasil. Caso contrário, lá na frente você pode sim ter problemas. E quem tem empresa no Brasil? Que essa é uma dúvida de muita gente. Se você tem empresa no Brasil, a saída fiscal ela ainda exige um pouco mais de cuidado. Então, ela precisa de uma estruturação tributária, onde precisa ser analisados os pontos, precisa fazer alguns ajustes e a distribuição dos lucros, tudo isso precisa ser analisado de forma diferente. No Brasil, hoje, os empreendedores, a pessoa que tem uma empresa de lucro real ou simples que recebe lucros e dividendos, ela não paga imposto sobre esses lucros e dividendos. Só que fora do Brasil, na maioria dos países, ela vai pagar sobre esse lucro. Então,
precisa ver se é vantajoso ou se não é. Se você é MEI no Brasil, você não consegue fazer a saída fiscal, então você precisa encerrar o seu MEI. Só consegue manter uma empresa no Brasil se você tiver uma empresa com algum sócio brasileiro. Então, geralmente, ou vai ser lucro real ou lucro presumido. Então, são vários casos que são casos diferentes e precisam ser analisados. Na maioria dos casos, é possível sim se regularizar, mas pode sim ter a multa pelo atraso da entrega e, dependendo do tempo, ser necessário analisar os anos anteriores analisar os anos anteriores. Então, quanto antes você conseguir resolver, menor vai ser o risco e menor vai ser o custo. O ideal é sempre a gente planejar antes de sair. A saída fiscal, ela não deve ser feita no improviso, tipo, eu vou fazer de qualquer jeito aqui só para me avisar o governo e eu não ter problemas lá na frente. Não. O ideal é planejar antes da mudança, analisar os rendimentos que você tem no Brasil, avaliar os investimentos e fazer todo o cálculo ali, verificar se você tem empresa, entender qual vai ser o impacto lá fora e a partir disso você tomar a sua decisão. Então, não é uma coisa assim, não é difícil, gente. Para quem é assim, eu não tenho nada no Brasil, eu nunca declarei, então você já faz logo a declaração de saída e pronto, tá tudo resolvido. Agora, quem tem investimentos, quem tem empresa, então acaba assim, ficando um pouquinho mais, pensando um pouco mais por consequência dos impostos que vai pagar. Porque como não residente, eu pago mais impostos com relação aos investimentos, a aluguel. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E o que a gente conclui, né, da declaração de saída? A saída fiscal, ela não é apenas uma formalidade, ela é uma decisão estratégica. Então, se você mora fora do Brasil ou você pretende sair do Brasil, você precisa entender a sua situação, você precisa saber o que você deve fazer. Se você ainda tem dúvida sobre isso, é importante analisar a sua situação, entender o teu caso e a gente pode sim, cada caso é pessoal e individual. Tem gente que tem empresa, tem gente que não tem gente que tem investimentos, outros que não tem. Então, cada caso precisa ser analisado de forma diferente. Então, se você precisar de ajuda, você pode entrar em contato, que eu te oriento com relação a tudo isso. Eu sou contadora no Brasil, atualmente eu moro na Itália, então eu sei como que é essa tramitação na vida do imigrante. Quando você tem algo no Brasil, mas você tá lá fora, você quer manter aquilo no Brasil, e o coração da gente tá sempre dividido. Então eu entendo, não só o coração, né, o bolso também fica dividido. Então eu quero entender que eu quero continuar muitas vezes o meu trabalho no Brasil, mas eu tô morando aqui fora e eu não posso fazer a saída fiscal porque senão eu tenho que fechar minha empresa. Então são várias questões que a gente precisa levar em consideração. E por isso que a maioria das pessoas vão deixando e procrastinando com relação a isso. Mas se você não declarava imposto de renda no Brasil, se você não tem nada no Brasil, já faz logo a tua declaração de saída, que você já se livra disso e fica com a consciência tranquila. Porque se você não fizer isso, o governo brasileiro, ele pode sim cobrar tudo aquilo que você está ganhando no exterior. Aí você já pagou lá fora e você vai ter que pagar no Brasil também. Claro que, como eu falei anteriormente, você pode alegar que você já morava fora, você vai contratar um advogado, só que daí você vai ter as custas com o advogado e vai ter a multa, porque a Receita Federal vai dizer assim, se você já morava lá, por que você não me avisou antes que você estava morando lá? Então, é melhor a gente se prevenir, né? Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então, existem as duas situações, a comunicação de saída, que você faz até o final de fevereiro, e a declaração definitiva que você faz junto com a entrega da declaração de imposto de renda, que seria a partir de março, eu acho que nesse ano de 2026 vai começar em março, a declaração de imposto de renda. Mas qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários que eu volto para esclarecer as suas dúvidas. Muitas pessoas acham e perguntam, eu consigo fazer essa declaração de imposto de renda, essa declaração de saída sozinho? Consegue. Só que você precisa estar ciente de que a responsabilidade de todas as informações que você está colocando no site da Receita Federal, no programa da Receita, são informações que você está colocando lá, então você está sendo responsável por aquilo. Se tiver alguma coisa errada, é você que vai assumir as consequências. Então é importante estar ciente e saber exatamente aquilo que você está fazendo para não ter mais problemas. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.